Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, em 2023, no Brasil, 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout, o maior número dos últimos 10 anos. O levantamento aponta que, em uma década, o número de afastamentos por este motivo cresceu quase 1000%. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre esta síndrome, que foi incorporada à lista de classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Antes, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais por lei, sem distinção de natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida. E para falar sobre esse tema, eu converso com Janice Pereira, que é mestre em Psicologia do Trabalho, e com Marcelo Balian, que é professor de Direito e Processo do Trabalho. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. E antes da gente começar, nós vamos assistir a um trecho do programa Repórter Justiça, aqui da Rádio e TV Justiça, que fala sobre as profissões mais estressantes do Brasil. Ao primeiro soar da sirene, lá estão eles apostos para atuar. Rapidez e agilidade são essenciais. O tempo aqui é precioso. Salvar vidas é a missão desse grupo. Há 8 anos, Rudyard entrou para a corporação. Era a realização de um sonho antigo. Só que atrelado ao bônus da profissão vem o ônus também, muito comum entre os militares. Ser bombeiro é uma doação, né? É uma doação muito grande, é uma profissão muito gratificante, mas é muito estressante também, né? A gente passa por situações bem adversas do dia a dia, né? Que a gente tem que estar atuando de uma forma bem profissional para acabar se envolvendo com a situação e tudo. Então é uma profissão muito difícil também. É por essas e outras que a profissão de bombeiro é considerada, de acordo com um site especializado em carreiras, a segunda mais estressante do Brasil. Perde apenas para a de operador de telemarketing. Outros cargos que deixam qualquer um de cabelo em pé são cirurgião, professor, piloto de avião, atendente telefônico para emergências, policial militar, bancário, gerente financeiro, controlador de tráfego aéreo e técnico de enfermagem. Dr. Rafael é psiquiatra, explica que a síndrome de burnout foi diagnosticada inicialmente na década de 60. Atinge principalmente profissionais que lidam com pessoas. É um esgotamento em que tem que ficar claro assim, que a pessoa não sabe lidar com aquilo. Não é que não sabe, o teu organismo não consegue lidar com aquilo. Por quê? Porque existem alguns que conseguem. Né? Então não é todo mundo que é exposto àquele mesmo trabalho que vai ter o burnout. Isso são questões individuais. Né? Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com essa demanda, com esse excesso de carga, com esse excesso de cobrança. Essa talvez seja a palavra. Quando você lida com pessoas, as outras pessoas estão só te cobrando. Esquecem que você também é uma pessoa que você já atendeu, ou já deu aula, ou já viu um monte de gente. Eles só querem olhar o seu lado. Então eles estão sempre te cobrando, te cobrando, te cobrando. Alguns lidam com isso de uma forma mais tranquila, outros não. E aí acabam tendo essa manifestação que seria o burnout. É sempre assim. Nas ruas eles trabalham em resgates. De dia, na chuva, à noite. Situações como essas vistas nas imagens não têm hora para acontecer. A adrenalina e a tensão começam bem antes da chegada ao local do acidente. Quando tem o brado, toda a situação fisiológica da pessoa é alterada. O coração dispara, a pessoa acelera, fica mais ativa, vamos dizer assim. E aí começa a se preocupar com o que vai encontrar na cena, que tipo de atividade vai poder discorrer ali. Quando volta para o quartel, aquela alimentação passou da hora, ele perdeu a fome, está desinteressado naquilo, e acaba que rola o dia e ele fica prejudicado também. Doutor Balian, no Brasil a gente não tem uma lei específica que trata do burnout, mas ele foi incorporado, né? Essa síndrome foi incorporada à lista da OMS. O que a gente tem no direito para poder assegurar os direitos das pessoas? Sim, a legislação brasileira é bastante protetiva com relação às doenças do trabalho e aos afastamentos, mesmo que por doenças não relacionadas ao trabalho. O burnout, ele até 2022 era classificado como uma doença comum. Então, a partir de 2022, houve uma alteração e a doença, então, foi classificada, houve uma mudança de CID-10 para CID-11. Né? E o que isso interfere
de modo prático na vida das pessoas? É que deixou de se tratar de uma doença comum e passou a ser entendida, classificada como uma doença ocupacional. E isso traz uma série de reflexos positivos para o trabalhador, né? Em especial naquilo que ocorre após a recuperação do período de adoecimento e após o seu afastamento, né? Então, a legislação tem, ainda que não ocorrido uma mudança especificamente para o burnout, o fato de termos uma nova classificação da doença como sendo de caráter ocupacional faz com que tenhamos um tratamento muito mais digno àqueles que se acometem da patologia. Isso é fundamental, né, doutora Janice? É garantia e o direito à vida, como a gente fala aqui na nossa Constituição, no artigo 5º, né? A legislação protege antes e depois, né? Quando a classificação legitima como doença ocupacional, o antes é a partir do afastamento, a partir do adoecimento, o trabalhador assume como se a organização precisa prevenir o ambiente para que não aconteça a doença, e se acontecer, ele é meio que amparado como se fosse um acidente ocupacional. Então, um acidente de trabalho até, né? Uma doença ocupacional, e aí por conta disso há um tratamento mais criterioso, porque o afastamento é monitorado, como todos os afastamentos no trabalho, mas quando ele retorna, ele precisa de uma reintegração e precisa também dessa segurança de não perder o emprego. Doutora Janice, de que forma que a OMS reconhece o burnout e de que condições que ela trata para poder classificar como a síndrome? A partir do momento que esse estresse passa de estresse relacionado à vida para estresse relacionado às coisas do trabalho, e aí eu estou dizendo das condições de trabalho, da organização, de como o trabalho é organizado, dividido, definido em termos de metas, em condições, que mais? Da questão até das relações interpessoais ou socioprofissionais no ambiente de trabalho. Quando esse estresse é naturalmente ligado ao ambiente de trabalho, a OMS assume, então define a doença como uma doença que é relacionada, sim, ao contexto de trabalho e que, em razão de algum contexto, pode ser pessoal ou da própria organização, não foi bem administrado. Por conta disso, vira um estresse grave. E quais são os direitos garantidos a esse trabalhador que tem o diagnóstico de burnout, doutor Balian? Bom, a partir do momento que se classifica a doença como burnout, a licença previdenciária passa a ter um caráter semelhante ao acidente de trabalho, né? Esse trabalhador passa a ter um auxílio-doença acidentário. E qual é a diferença do auxílio-doença acidentário para o auxílio-doença comum? É que, quando se trata de acidente de trabalho, há inicialmente uma obrigação do empregador em continuar depositando o FGTS. Essa é a primeira obrigação, objetivamente falando. Ele precisa continuar depositando o FGTS enquanto o empregado estiver licenciado. Ok. Ao ser considerado apto ao retorno, o empregado, então, pode ter que passar por uma readaptação funcional. Então, o próprio INSS se encarrega de colocar esse trabalhador em programas de readaptação e ele vai ser avaliado por profissionais de saúde que vão dizer se ele precisa ou não mudar a função, mudar o local de trabalho, mudar aquilo que ele fazia, aquilo que estava agravando o seu quadro de saúde, né? Então, é o segundo ponto. O terceiro ponto, que eu considero muito importante porque ele gera um reflexo na conduta da empresa para os próximos empregados, é que ao retornar, terminou a licença, o empregado está apto a trabalhar, está saudável, sendo readaptado ou não, ele tem 12 meses de estabilidade. E já que estamos falando em garantias, nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Vamos ver. Quem é de
diagnosticado com burnout tem as mesmas garantias previstas para a doença do trabalho, como lesão por esforço repetitivo e transtorno de ansiedade? Doutor Balian, tem as mesmas garantias? Bom, lesão por esforço repetitivo, sim, porque é uma doença ocupacional, né? Transtorno de ansiedade, de um modo geral, não é uma doença ocupacional. Tanto que essa é a grande diferenciação do burnout, é que o burnout, sim, é relacionado ao trabalho e o transtorno de ansiedade, não. Então, o afastamento por transtorno de ansiedade, ele vai receber um tratamento não ocupacional, então seria o código 31, né? Auxílio-doença. No auxílio-doença, o empregador não deposita o FGTS, então esse empregado se afasta do trabalho, recebe o benefício previdenciário, o seu salário passa a ser pago pelo INSS, mas ele perde o FGTS. É como se o seu contrato ficasse em suspensão. Então ele perde o FGTS, ele, ao retornar, não tem direito à estabilidade, ele poderia ser dispensado no dia imediatamente seguinte ao retorno. Então essas são as diferenças entre uma doença ocupacional e uma doença comum. E é extremamente importante para o trabalhador ter esse amparo legal, né, doutora Janice? Isso facilita, inclusive, a recuperação dele? Sim, porque, como já foi dito, as questões que giram em torno desse estigma da pessoa que saiu por um adoecimento com CIDs relacionados à doença mental é muito grande. Então, os colegas de trabalho duvidam, colocam em dúvida mesmo sobre as entregas que esse trabalhador vai fazer. A própria pessoa se questiona a respeito do quanto ela vai permanecer, tendo condições de sobreviver pelo trabalho. Então, quando a legislação brasileira protege para o trabalhador uma condição de segurança emocional, segurança psicológica. Bom, a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho. Agora o artigo 5º vai um rápido intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a síndrome do esgotamento mental, mais conhecida como burnout. E eu continuo conversando sobre esse tema com o Marcelo Balian, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e também com Janice Pereira, que é mestre em Psicologia do Trabalho. Doutora Janice, a gente falou dos sintomas aqui no primeiro bloco, mas geralmente eles começam de uma forma leve, vão se intensificando ou é uma coisa mais rápida? Não começam, às vezes até de uma forma de difícil percepção por parte do trabalhador. Então, às vezes a pessoa não reconhece que fisicamente tem acontecido alguns sintomas, né? Como nós tratamos ainda há pouco, às vezes há um sono mais precário, a alimentação oscilante. Oscilante é comer demais ou comer de menos, né? Que mais? Eu posso até dizer de 3 dimensões que são bem demarcadas. Uma dimensão física, né, que são essas que eu comecei a comentar. A dimensão social, né, porque não, de repente ele não percebe que ele está mais irritadiço, mais sem muita paciência para lidar com as coisas da rotina, né? Não tem vontade de estar com as pessoas, nem família, né? Uma outra dimensão é emocional. Aí entram questões mesmo de tristeza, de abatimento, de força, pouca motivação para as coisas. Então, é possível que a pessoa comece a ser acometida por uma condição dessas física, emocional ou social e não perceba. E, aos poucos, ela vai se tornando, vai evidenciando uma situação ou outra, porque isso é muito particular, né? É tão particular que a gente costuma dizer na saúde mental do trabalho, a psicologia do trabalho, que nenhum trabalho é livre de mal-estar. Alguns fazem mais mal-estar que outros.
e que a observação pelo próprio trabalhador de eventos e situações que mobilizam o mal-estar é uma das condições para um diagnóstico interessante. Doutor Balian, e tudo isso que a doutora Janice falou aqui está ligado diretamente à qualidade, ao ambiente saudável de trabalho. O que a legislação determina sobre isso? Bom, desde a Constituição Federal até as normas regulamentares do Ministério do Trabalho, nós temos uma escada legislativa que assegura, sim, uma proteção a um meio ambiente saudável, né? Esse meio ambiente também passa pelo meio ambiente do trabalho. Então, é dever do empregador zelar por esse ambiente. Então, o empregador ele tem que observar o comportamento de uma equipe, o comportamento de um superior hierárquico. Ele tem que zelar por um ambiente saudável em todos os aspectos. Tem que observar questões de segurança em relação a acidentes, questões de salubridade, proteção contra agentes insalubres. Então, há uma estrutura normativa muito bem feita, né? Passando desde o artigo 7º da Constituição, depois pela CLT, que traz um capítulo inteiro dedicado à segurança, saúde e higiene do trabalho, até as normas regulamentares do Ministério do Trabalho que vão dizer detalhadamente, explicar, né, desenhar aquilo que vem previsto na CLT. Então, há essa previsão geral, a previsão específica e o detalhamento das previsões específicas para assegurar, sim, um ambiente saudável em todos os sentidos. E aí entra campanhas de prevenção, por exemplo, de cuidado mesmo, em convivência entre um trabalhador e outro, não só essa questão da higiene, da segurança de risco, mas entra campanha também? Entra sim. São ações positivas, né? Em que o empregador ele precisa observar se aquele ambiente, se os colegas de trabalho estão se respeitando, se os superiores hierárquicos estão respeitando os seus subordinados, né? Ele não pode fazer vista grossa, por exemplo. Então, se o empregador percebe que algo está saindo fora do que se pode considerar saudável, né? Um ambiente saudável, um ambiente propício a se desenvolver boas relações, né? Ele tem o dever de agir. Doutora Janice, e a gente falou aqui no início do programa um aumento muito grande no número de diagnósticos de burnout. A que se deve isso? Existe uma explicação? Existem algumas na academia e no ambiente técnico, no ambiente de trabalho. A primeira grande explicação, foi o pós-pandemia, durante e pós-pandemia. Nós, dentro dos ambientes organizacionais, nos vimos com uma grande surpresa e todo o mundo viveu um sentimento talvez mais danoso que existe, que é o desamparo. É aquele sentimento de não se saber o que vai acontecer conosco. Nos ambientes organizacionais, as coisas começaram a fluir de uma forma muito reativa. Um outro aspecto foi que, principalmente a partir da regulação com o CID-10, da vinculação do burnout como doença ocupacional, as pessoas começaram a tomar consciência de que aqueles sintomas, aquela situação toda de desinvestimento e de pessoas que, num último nível do burnout, cessam a sua vinculação com uma carreira. Muitas pessoas abandonaram as suas carreiras. E aí um outro aspecto muito importante. De 2 anos para cá, nós temos recebido, então digo a dimensão técnica, é uma vulgarização do diagnóstico de burnout. Tem que se tomar cuidado com isso médicos também, né? Definindo como burnout um estresse comum, né? Um estresse às vezes ligado àquelas profissões que já estressam. E esses casos têm chegado muito à justiça, doutor? Tem.
nós vemos muito laudo dentro dos processos, laudos psiquiátricos, né, em que o trabalhador ele é diagnosticado com uma depressão ou transtorno de ansiedade generalizado e ele tenta enquadrar aquilo como doença ocupacional. Então, é necessário se fazer uma perícia no processo, enfim, isso é bastante judicializado, justamente para se descobrir no curso do processo se aquela doença ela tem ou não relação com a atividade laborativa e, havendo relação com a atividade, se há uma participação direta ou indireta, uma responsabilidade, né, na conduta do empregador. Então, isso é muito judicializado justamente em razão dessa dificuldade de enquadramento. Às vezes, o próprio trabalhador deixa de se expressar corretamente. Às vezes, as pessoas têm mania de quer ser um super-herói ou quer se mostrar mais forte do que ela realmente deveria ou conseguiria ser e assume cargas que não estão compatíveis com a sua saúde. Então, e ao assumir isso, não relata corretamente ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, né? E pode acabar tendo um diagnóstico diferente daquilo que realmente é. E isso depois vem a ser judicializado e, infelizmente, é muito comum se buscar na justiça essa reparação. Bom, e nós vamos a mais uma pergunta de telespectador. O SUS está preparado para oferecer de forma integral e gratuita todo o tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento medicamentoso? Doutora Janice, está preparado? Está. Há uma condição de apoio psicossocial mesmo em equipamentos, aí cada unidade federativa com a sua estrutura. A princípio, se a gente for considerar o atendimento psiquiátrico, então o atendimento para o diagnóstico é psiquiátrico e o psicólogo mesmo. O atendimento psiquiátrico é escasso, a gente tem especialistas sempre em número reduzido e em déficit na maior parte das unidades federativas, mas o SUS tem previsão, legitima. Se você for buscar a própria retratação do Ministério da Saúde, ela é bem clara quanto ao burnout, ao reconhecimento, à proteção devida por parte do empregador. E a nossa legislação, doutor Balian, apesar de não ter uma regulamentação específica do burnout, ela tem cumprido o papel ou isso dificulta os casos em que é direito do trabalhador e não está sendo cumprido? A legislação, eu entendo que não dificulta, não. A legislação ela é bem estruturada, ela é bem firme, ela atinge os pontos necessários. Eu acredito que a maior problematização ela ocorre na classificação das doenças. É muito tênue a linha entre uma doença comum, né, de uma doença, às vezes, ocupacional. Então, quando se consegue ter a certeza e se classificar aquele quadro de saúde como ocupacional, a legislação cumpre, sim, o seu papel, os órgãos têm agido, têm atuado de maneira bastante eficaz, né? Agora, caso o empregado não consiga demonstrar que o seu problema é ocupacional, também vai haver uma proteção. A legislação não deixa o trabalhador desamparado, mas com certeza essa proteção ela é feita em um nível bem menor do que aquele que se exige quando se trata de doença ou acidente do trabalho. E rapidamente, para a gente encerrar aqui, se o trabalhador for diagnosticado e não tiver os direitos dele respeitados, o que ele deve fazer? Deve acionar o Poder Judiciário, uma ação de competência da Justiça do Trabalho, você deve ajuizar uma ação e exigir ali os seus direitos, os seus salários em caso de dispensa
antes do término de um período de estabilidade. Pode-se pedir também indenização por danos morais, né? Indenização por danos materiais, caso se tenha havido comprovação de despesas médicas, despesas com tratamento psiquiátrico, tratamento com psicólogo, enfim. Essas reparações, elas devem ser buscadas na Justiça do Trabalho. Bom, e assim o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Janice, doutor Balian, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo artigo 5º. Tchau!